Pessoal, vamos lá, nossa terceira videoaula, essa sobre aparelhos, seus recursos. Lembre-se, o efeito do calor é o mesmo, não importa o aparelho, o efeito será sempre o mesmo. O que vai diferenciar é a forma como você usa e a profundidade deles. O primeiro aparelho que nós utilizamos, que nós vamos utilizar e que vamos aprender é o infravermelho. Calor superficial, lembre-se, nós estamos falando de calor superficial. Ele utiliza o termo de fototerapia, né? Ele tem a produção de calor superficial, ele é termofototerapêutico, usa correntes eletromagnéticas, radiação infravermelha, que vai produzir alterações no tecido à medida que essa absorção da radiação ocorre. Nós podemos ter um aquecimento um pouquinho mais profundo à medida que a parte superficial vai aquecendo, mas nada mais do que 1 a 2 centímetros de profundidade. Tá? Nós temos alguns tipos de infravermelho pela velocidade com que a luz se propaga. Tá? E aí nós vamos ter o infravermelho A, o infravermelho B e o infravermelho C. Tá? Como fontes terapêuticas, nós vamos utilizar o infravermelho do tipo B, e ele vai utilizar filamento, uma lâmpada de tungstênio com filamento. Preste bem atenção, gasta-se muita energia, é como um chuveiro, tá? Ele gera o calor por lâmpada incandescente. Antigamente nós tínhamos as lâmpadas de mercúrio e aquelas primeiras lâmpadas amarelas. Quando você tocava nela, você queimava a mão. Então fique atento, se você tocar na lâmpada de infravermelho, você vai queimar a sua mão. Muito cuidado com o paciente, tá? Propriedade, né, infravermelha dele, a geração de calor, né? Nós vamos ter uma ação direta, que é na pele, ou seja, a ação da radiação vai ocorrer na pele, vai aumentar a temperatura da pele, e a pele vai a derme vai se aquecer, vai aquecer a hipoderme, que vai aquecer o tecido adiposo. E assim você tem o efeito que você gostaria na pele. Lembre-se, os receptores, tanto de dor quanto de calor, estão localizadas na pele, tá? Ocorre a absorção e penetração por parte do tecido, né? Mas nós precisamos ficar atento. Como nós estamos falando da propagação de uma radiação, o ângulo que você tem que colocar o infravermelho é muito importante, tá? Então ele tem que ser perpendicular. O ângulo, a luz não pode estar inclinada, a lâmpada não pode estar inclinada, porque senão a radiação bate na pele e desvia. Para você ter uma ideia de como isso funciona, é como se você desse um tiro, a bala fosse em linha reta, mas a hora que atingisse uma parte de metal, ela ia ricochetear, ela ia sair, desviar do seu objetivo. Então, nós temos que aplicar o infravermelho sempre perpendicular. E tem uma distância entre 40 e 60 centímetros entre a lâmpada e o paciente. Professor, se eu colocar mais próximo, aquece mais. Se eu colocar muito distante, aquece menos. Então, se você quer aquecer mais, você vai ter que aproximar. Se você quer aquecer menos, você vai ter que se distanciar. Mas hoje nós já temos aparelho de infravermelho, cujo a regulagem da intensidade da luz já ocorre, né, pelo próprio aparelho. Nós já vimos os efeitos fisiológicos do calor, vasodilatação, sensibilidade, dor. Então eu não vou me apegar muito a isso não, tá? É só você rever todos os princípios do calor que nós fizemos em aulas anteriores. A precaução e o cuidado é o mesmo para calor, para alguns aparelhos, tá? Nada de olho, nada de pele que você não tenha conhecimento. Você sabe que o calor depende da sensibilidade do paciente. Ele vai te dizer que está muito quente ou está muito frio. Mas você vai colocar calor no paciente com paraplegia, por exemplo, que não tem percepção de calor? Você vai colocar nele lá e ele não vai te falar que está quente. Então ele tem uma alteração sensitiva. Você vai queimar o paciente, né?
hanseníase, por exemplo. Então é bom você ficar atento se o paciente tem essa percepção de calor, tá? É igual criança, quando você testa a mamadeira, teste o calor antes no paciente para saber se ele tem essa percepção íntegra, tá? Os efeitos terapêuticos do calor nós já vimos, mas não custa nada relembrar: alívio da dor, espasmo muscular, rigidez articular, né, aumento da circulação, aumento do edema, tá? Muito bem, tá aí a imagem. Em média, o tempo de utilização vai de acordo com a finalidade que você quer. Se é dor, a dor diminuiu, pode desligar. Se é pré-cinesioterápico, aqueceu, pode manipular. Em média, os resultados começam a ser bons a partir de 15 minutos. Tá? Banho de parafina. O banho de parafina é muito interessante porque a parafina é mergulhada, né, é misturada com um óleo mineral. A parafina é a mesma da vela, aquela que você queima quando está mexendo com vela acesa. Né? O objetivo dela é calor. Ela gera calor como o infravermelho, como a bolsa de água quente. A diferença está na intensidade desse calor, tá? Você pode ter um calor mais acentuado. As duas são calor superficial, tá? Nós temos métodos de utilização da parafina. Né? A parafina ela é diluída, né? Ela é diluída na proporção de 1:7, ou seja, uma porção de óleo mineral para 7 de parafina. Não se aplica parafina diluída pura, tá? Você pode queimar o paciente. O ponto de fusão da parafina é em torno de 54 graus, né? E a partir do momento em que ela ficou mais líquida, você pode reduzir e mantê-la entre 42 e 52 graus, tá? Que ela vai atender perfeitamente. Nós utilizamos um reservatório especial, que é essa cuba que você viu aí, para se fazer a utilização do banho de parafina. Ali ela é conservada. Interessante que tem uma tampa, né? Essa tampa é importante, porque se você deixar aberto, vai cair ali inseto, vai cair pelo, vai cair outras coisas que circulam no ar. Então é bom você deixar com cuidado. Observe embaixo que ela tem um termostato, ali você regula a temperatura que você quer. Os efeitos terapêuticos são os mesmos vistos anteriormente, tá? Então não vou perder tempo falando dele. Releia os efeitos terapêuticos, vocês vão ver que eles são todos iguais. Né? O paciente tem que estar preparado para isso, né? Então você vai ter que limpar a pele dele. Ele tem algumas coisas chamadas efêneros, que são pedaços de unha, pele. Imagine o cara saindo de uma imobilização engessada. Terminou a imobilização engessada, ele tá com a pele toda ressecada, toda soltando. Você colocou a mão dele lá dentro da parafina, tudo isso vai se desprender. Tanto é que a parafina é utilizada em estética para limpar, para deixar a mão mais fina, tá? E aí nós vamos aos métodos de aplicação. Esses métodos serão revistos na aula 2.2. Então eu vou falar agora e você vai rever isso também novamente na próxima aula. Nós temos 3 formas de fazer o uso da parafina: banho de imersão, método do revestimento e do pincelamento, tá? Vamos a eles. Banho de imersão. Coloca a mão, né? Vai colocando na ponta do dedo. Lembre-se, parafina é feito para a mão. Tudo bem? Eu vou usar parafina no cotovelo, aí você vai usar o pincelamento e tal, mas não é recomendado. Recomendado é para utilizar parafina para a mão. Tá? Banho de imersão, você vai mergulhando da ponta dos dedos e vai descendo gradativamente. Retirou a mão, ela vai ficar branca, opaca. A hora que ela ficar branca e opaca, você enfia novamente lá dentro do recipiente e lá você deixa mergulhado entre 15 a 20 minutos. Tá? Olha lá,
Ele retirou a luva, ele enfiou a mão todinha, retirou, ela ficou opaca. Agora ele mergulha de novo e deixa ela lá dentro. Importante que a temperatura tem que estar num nível aceitável, tá? No máximo 52 graus. Olha lá. E ali ele fica com ela lá dentro. Método do revestimento. Vide procedimento anterior. Mergulha a mão do paciente devagarzinho da ponta dos dedos. A hora que ele levantou e ficou opaco, mergulha de novo, tira a mão, ficou opaco, formou a luva, você vai repetir esse processo em torno de 7 a 10 vezes. Tirou aquilo ali, você pode envolver a mão do paciente com um plástico, né? Você pode envolver com um pano, né? Para manter a temperatura e ela vai ficar grossa. Não devolva a parafina, não quebre a parafina e devolva para o recipiente, viu, gente? Você vai ter que descartar isso aí, porque aí junto com ela vai fungo, bactéria da unha, e aí você vai contaminar todo o recipiente, tá? Formou, ficou opaco, formou a luva, mergulha novamente. Tirou, mergulha de novo, 7 a 10 vezes até ela ficar grossa e consistente. Envolveu com um material de proteção, pronto. O pincelamento é a utilização do pincel, onde você vai passando, né, na região que você quer trabalhar, um dedo, 2 dedos só, uma região, uma falange, uma parte pequena, né? Você quem vai determinar. Tempo de tratamento, 15 a 30 minutos. E você pode repetir mais de uma vez por dia, tá? Isso depende da sua necessidade. Precaução e contraindicação, nós já vimos para todas elas. É para calor, tá? Com exceção que é essa daqui, onde tem contato, feridas abertas, infecções, não coloque, por favor, tá? Vantagens, né? Uma vez que ela aqueceu, ela se mantém aquecida, então você consome menos energia. Mas a desvantagem é que você tem um material que você tem que comprar. É um material de baixo custo, dá para você fazer com uma preparação. Você consegue fazer com 3, 4 pacientes. Mas lembre-se, ela leva tempo para chegar para se liquefazer. Não chegue correndo e aqueça ela no fogo para poder diluir para depois você atender os seus pacientes. Você vai queimar seus pacientes. Ela leva em média 2 horas para chegar no nível exato. Tá? Indicações são todas, nós já vimos, né? Medidas de higiene e precaução, eu já falei isso durante as aulas, fique atento a elas. Né? O forno de Beer é um calor por convecção, né? Ou seja, é como uma sauna. Você aquece uma área e coloca o corpo lá dentro. O forno de Beer, né? Ele vai aquecer o ar em volta do corpo. Ele foi feito para membros inferiores e tronco, mas ele tem um resultado melhor em tronco, tá? Na coluna. O aparelho ele é feito de madeira com uma resistência que vai aquecer. Tanto quando se fala em calor, o risco de se queimar é grande, ou com infravermelho, ou com parafina, ou com forno de Beer, com ondas curtas, com ultrassom. Você tem que ter muito cuidado, tá? Você pode chegar a temperaturas de 120 graus, né? Suportável, mas se encostar, você queima. Olha o aparelho aí. Se você observar na lateral ali existe uma proteção e atrás dela uma resistência. Essa resistência aquece o ar, por isso ele tem que estar protegido, envolvido, né? Olha lá na imagem. Existe uma coberta especial que vai proteger o paciente e você aqueceu e pronto. Ele vai ficar ali durante um tempo. A hora que você terminar, sai e já faz a atividade que você quer, uma massagem, uma mobilização, uma manipulação, ou simplesmente para relaxar a musculatura. Tanto indicações quanto contraindicações, as mesmas. Né?
Muito bem, pessoal. Terminamos mais uma aula. Fique atento às atividades e vamos voltar a falar da utilização desses aparelhos na próxima aula.